Você ora, mas parece que a oração não encaixa. Você termina, e ainda fica com uma sensação de peso. Como se nada tivesse atravessado. Às vezes, as palavras até saem bonitas. Mas o coração fica distante. Frio. Inquieto. E aí nasce uma conclusão perigosa. Deus não está me ouvindo. Só que muitas vezes, Deus está ouvindo. O problema é o caminho por onde você está tentando passar. Bloqueios espirituais nem sempre são escândalos. Muitas vezes, são pequenas rachaduras. Uma mágoa guardada. Uma pressa constante. Um pecado silencioso. Uma consciência ignorada. E o pior é isso. Não impede você de orar. Impede você de descansar na oração. Você continua falando, mas como quem fala através de uma parede. Hoje eu quero te ajudar a identificar esse sinal. Sem condenação. Porque, quando a Bíblia revela um bloqueio, ela não faz isso para te humilhar. Ela faz para te libertar. O sinal de que algo está travado é simples. A oração vira esforço, e não encontro. Vira cobrança, e não comunhão. Vira repetição, e não presença. E quando você reconhece o sinal, você já começou a destravar. Porque luz é o começo da cura. A maioria dos bloqueios começa antes da boca. Começa no coração. Você até se aproxima de Deus. Mas com o coração dividido. Uma parte quer presença. A outra quer manter controle. Uma parte quer paz. A outra quer alimentar orgulho, vaidade ou medo. E coração dividido ora, mas não repousa. Ele pede, mas não confia. Ele fala, mas não se rende. A Bíblia é direta, Deus olha para o interior. Não adianta ajustar a frase. Se a intenção está desalinhada, às vezes você está pedindo algo certo, por um motivo errado, para provar algo, para competir, para fugir do processo. E isso drena a sua oração. Porque o coração sabe quando está tentando usar Deus, em vez de amar Deus. Então, o destravar começa com uma pergunta simples e profunda. Senhor, o que está governando o meu coração? Quando você responde com verdade, sem maquiagem, você cria espaço para Deus alinhar. E um coração alinhado tem uma marca. Ele para de discutir com Deus e começa a caminhar com Deus. Um dos bloqueios mais comuns é a mágoa guardada, com nome bonito. Você chama de justiça, chama de memória, chama de prudência. Mas por dentro, é ferida aberta. E ferida aberta vira muro. Você tenta orar, mas a alma está endurecida. E o perdão fica preso na garganta. Jesus foi claro, perdão não é opcional para quem quer viver em comunhão. Não porque Deus ignora a injustiça, mas porque Deus não quer que o veneno da injustiça te destrua por dentro. A mágoa dá sensação de proteção, mas rouba a paz. E quando a paz vai embora, a oração perde fluidez. Destravar aqui não é dizer que não aconteceu nada. É dizer, eu libero a dívida do meu coração. Você pode manter limites, e ainda assim perdoar. Você pode se afastar do abuso, e ainda assim liberar. E quando você libera, você não está justificando o outro. Você está libertando você. Nem sempre o bloqueio é algo grande. Às vezes é um pecado silencioso, repetido, escondido, normalizado. Uma prática que você sabe que apaga sua sensibilidade, mas você vai empurrando. E quando você empurra, a consciência pesa. Você ora, mas sente vergonha. E vergonha vira distância. Deus não chama você para a oração para te expor. Ele chama para te curar. Confissão bíblica não é teatro de culpa. É abertura para a limpeza. O problema do pecado silencioso é que ele ocupa o lugar da sinceridade. Você tenta falar com Deus, sem tocar no ponto real. E a oração fica superficial. Destravar aqui é simples e poderoso. Nomeie diante de Deus. Sem desculpa. Senhor, eu tenho feito isso. E peça forças para sair do ciclo. Não só perdão para aliviar culpa. Quando você ora com verdade, Deus não te rejeita. Deus te restaura. E restauração devolve liberdade à oração. Pressa é um bloqueio moderno. Você abre a oração como quem abre um aplicativo. Rápido. Direto. Sem pausa. Já querendo resultado. Só que presença não funciona na pressa. A pressa faz você falar muito e ouvir pouco. Faz você terminar o amém e correr para o próximo estímulo. E aí a oração não aprofunda. Deus não compete com sua pressa. Ele te convida a desacelerar. Não porque ele precisa, mas porque você precisa. Uma oração apressada até pode ser sincera, mas geralmente não é inteira. Falta silêncio. Falta entrega. Falta permanência.
E sem permanência, a alma não descansa. Destravar é criar um minuto sagrado. Um minuto sem celular, sem lista. Apenas respirar e dizer: Pai, eu estou aqui. Parece pequeno, mas muda tudo. Porque a paz começa quando a presença vira prioridade. E quando você aprende a permanecer, sua oração deixa de ser tarefa e vira encontro. Outro bloqueio comum é este. Você ora pedindo direção, enquanto ignora o óbvio que Deus já mostrou. Você pede luz, mas não obedece no que já está claro. Perdoar, cortar um hábito, pedir perdão, alinhar um relacionamento, organizar a vida. Então a oração vira barulho, porque o coração sabe que está evitando o passo. Obediência não é moeda para comprar respostas. É caminho de comunhão. Quando você obedece, você não está ganhando Deus. Você está entrando no fluxo da vontade dele. E esse fluxo traz clareza. Muitos silêncios de Deus, na verdade, são convites para obedecer antes de pedir mais. Destravar aqui é simples. Diante de Deus, pergunte: qual passo eu estou adiando? E decida um passo pequeno hoje. Obediência pequena abre portas grandes. Porque corta o auto-engano, limpa a consciência e devolve leveza. E leveza devolve intensidade à oração. Medo também bloqueia a oração. Mas ele se disfarça. Você chama medo de prudência, de realismo, de cautela. Só que, no fundo, você não está sendo prudente. Você está evitando confiar. E quando você evita confiar, você ora com a mão no freio. Você pede, mas já esperando o pior. A Bíblia não te chama para irresponsabilidade. Ela te chama para a fé. Prudência bíblica é planejar com Deus. Medo é planejar sem Deus. E ainda tentar controlar tudo. Quando o medo governa, a oração vira tentativa de garantir segurança. E não relacionamento com o Pai. Destravar é trocar a pergunta: e se der errado? E se Deus me sustentar? É orar pedindo coragem para o próximo passo. E não garantia de um caminho sem dor. E quando a coragem cresce, a oração deixa de ser lugar de fuga e vira lugar de força. Agora vamos juntar tudo em um caminho prático para hoje. Primeiro, peça ao Espírito Santo luz. Não desculpa. Segundo, escolha um bloqueio e trate dele. Não tente resolver todos de uma vez. Terceiro, faça um passo concreto. Um perdão liberado. Uma confissão feita. Uma obediência iniciada. Depois, ore de forma simples. Adoração, entrega, pedido, obediência. Pai, eu te reconheço. Eu entrego isso. Eu peço tua paz e tua direção. E eu vou obedecer no próximo passo. Isso não é fórmula. É alinhamento. E alinhamento destrava. Por fim, termine com um minuto de silêncio. Não para sentir algo, mas para lembrar: Deus está aqui. A oração não é performance. É presença. E quando a presença volta a ser o centro, os bloqueios começam a cair, um por um, e a paz volta a guardar o seu coração.